Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Tô muito feliz, né, por continuar esse propósito. Essa última semana eu não consegui fazer, as questões de ser uma semana um pouco complicada para mim, mas estamos de volta, né? Glórias a Deus por isso. Queria agradecer a Jaque, né, que faz as minhas unhas, até teve uma que eu já consegui dar um rabisquinho, mas são maravilhosos. Indico você a procurar a Jaqueline Padilha, vou indicar o Insta dela para vocês estarem seguindo. A Fê, que faz os meus cílios, meus olhinhos, que é uma maravilhosa também. A Eli, que tem a Uso de Deus, né, que é uma bênção, sempre mega indico as brusinhas dela. E a Renata da Blazid, né, que eu só posso usar uma blusa, mas sempre tenho as blusas dela também, sempre faço os vídeos com as roupas que eu consigo com ela, né, justamente porque são boas, são com propósito, né, então invista em pessoas, em amigos que você sabe que realmente, né, tem uma vida com propósito. E tem uma amiga também, a Márcia, que ela faz umas massagens modeladoras, assim, no método de detox, bem interessante, assim, sabe? Que desinflama, que o tecido, né? E por dentro também é um alinhamento muito bacana, assim, né? Eu vou indicar ali a MK Estética, se eu não me engano, ali, Bem-Estar. E é uma querida, né? Um valor bem acessível para quem precisa. Às vezes você tem um metabolismo lento, né? Às vezes está um pouquinho acima do peso justamente por isso, não é nem porque você se passa na alimentação, tá desconfortável com isso, ela consegue fazer ali, né? Colocando o nosso organismo no lugar, é muito bacana mesmo o método dela. E mega indico porque é uma irmã em Cristo, né? Que vale a pena a gente investir, amém? A gente tá fazendo também uma rifa na igreja com esse suplá. São 6 peças de suplá. Essa coisa mais linda, né? Que são assim pra a gente botar na mesa, né? Então, se você tiver interesse, você pode colocar aqui nos comentários ou me chamar no privado. São 4 números por R$10. Bem bacana mesmo. A gente vai sortear na próxima Santa Ceia, no segundo domingo do mês que vem, de novembro, dia 13. Então, vai ser bênção do Senhor. Você pode estar com a gente, né? Senão a gente entra em contato com você para entregar o presente, mas invista no reino, invista na obra do Senhor e saia dessa mentalidade, né, de miséria, de que, nossa, só pedem dinheiro, né? Precisam sempre de algo, só falam dinheiro. Não. O Senhor nos dá oportunidades de semearmos no reino para que nós possamos participar daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através de nós, porque a palavra diz que melhor é o que dá do que o que recebe. Então, toda vez que você vê alguém precisando de algo, pedindo auxílio em algo, que você precisa investir em algo, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para frutificar, para que a tua sementeira transborde. Se ela até agora não transbordou, é justamente por essa tua mentalidade de achar que a gente está focado no seu dinheiro. Enquanto, na verdade, o Senhor está focado na semeadura que Ele quer que você faça para transbordar os seus celeiros, porque melhor é para você que está dando do que para quem está recebendo, porque o recurso vem de um jeito ou de outro. Assim como o Senhor não precisava de recurso nenhum para construir as tendas no deserto para o seu santuário, e Ele deu oportunidade ao povo de doar, né, de fazer parte daquilo ali. Então o Senhor não precisa, Ele traz da onde não tem, né, Ele faz vir dos meios dele, da onde Ele menos espera, onde a gente menos espera. Agora Ele nos dá a oportunidade de estar junto nessa, para os nossos celeiros transbordarem mediante o nosso coração de semear na obra do Senhor. Então, muda a sua mentalidade, entenda que melhor é sempre para quem está doando do que para quem está recebendo, que com certeza você vai alcançar esse lugar que você só almeja, mas nunca alcança, porque a parte financeira você muda na sua vida e investindo financeiramente, sendo fiel nos princípios do dízimo, que significa a 10ª parte de tudo o que você recebe, sem negociar, como eu já escutei pessoas, mas quando eu pago o dízimo todo mês do líquido, do bruto, sei lá, das quantas,
Então, quando eu recebo o 10º, férias, saída, eu não preciso, porque eu já fiz, porque não sei o quê, dando um jeitinho de não ser fiel a Deus. Saiba que com Deus não tem jeitinhos, né? Então, Ele nos diz para sermos fiéis a tudo o que Ele bota de recurso na nossa mão. Foi o que Abraão fez. Ele deu o dízimo de tudo. E Jesus foi bem claro quando disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Ou seja, toda oportunidade de algo a mais nas tuas mãos foi Ele que te deu. Todo o recurso é dele. Ele é criador de todas as coisas. E se Ele deu, Ele não precisa também dos teus 10%. Ele não precisa do teu dinheiro, porque foi Ele que criou. Amém? Só que você demonstra onde está o seu coração quando você o faz. É essa a única questão. É uma chave que quando você virar na sua vida, você com certeza vai desfrutar de um pai que tem uma abundância de vida financeira para ti. Não é barganha, não é teologia da prosperidade, é a palavra do Senhor sendo vivida, entende? Ele não precisa do nosso recurso, ele precisa saber onde está o nosso coração, porque o dinheiro é tão forte, ele é tido tanto como uma segurança para nós, que a gente se apega mesmo. Então, cada vez que a gente dá os dízimos, os 10% e a premissa, ou seja, quando a gente recebe o primeiro valor que a gente separa, todo o resto ele multiplica. Todo o resto te dá condições de pagar todas as suas contas, de comprar aquilo que você precisa, de transbordar, ainda que seja um salário mínimo, como são os testemunhos que eu já ouvi. Então, a gente se soubesse não porque a gente sabe, já cansou de escutar, mas se a gente aceitasse essa verdade na nossa vida, entendesse que o Senhor não precisa do nosso recurso, mas do nosso coração, que é isso que Ele pede em todo tempo na palavra, o nosso coração e não sacrifícios, a gente saberia que cada recurso que Ele nos dá foi porque Ele quis nos dar, porque Ele poderia fechar sua porta de trabalho agora se Ele quisesse, porque ninguém é insubstituível. Você pode sim levar um pé na bunda do seu trabalho bem bonito para aprender a confiar no Senhor e ser fiel a Ele se Ele quiser. Mas Ele, como Pai, Ele espera que você entre nesse lugar por amor e não por opressão, né? Por pressão, mas por amor. Mas às vezes sim, o não vem para que a gente entenda e aprenda a viver pela obediência, pela palavra, pelos princípios. Se não aprende pelo amor, aprende pela correção, pela exortação, que também é um motivo de amor, uma demonstração de amor de Deus por nós. Amém? Não era a minha intenção falar sobre isso, mas o Senhor sabe dos seus caminhos, e se Ele falou com você, em nome de Jesus, entenda que o Pai exorta o Filho que ama. Então não tem a ver com mais um puxão de orelha, com mais uma tentativa de ludibriar ninguém. Não, a palavra de Deus é clara e é vida para os nossos ossos, para o nosso emocional, para o nosso coração e também para a nossa questão financeira, nossa família. Então, entenda e receba como um cuidado de Deus isso que Ele nos trouxe aqui no momento, porque nem era a minha intenção falar sobre isso, amém? Vamos continuar o Salmo 34, então? O Salmo 34 fala, a gente vai ler o versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu gosto muito dos detalhes da palavra de Deus, né? Porque Ele está dizendo, os justos clamam. Ou seja, nós muitas vezes nos confiamos, porque Deus é Criador e Senhor de todas as coisas, que por Ele saber de todas as coisas, nós não precisamos falar. Não, o Senhor já sabe que eu tô passando, o Senhor sabe que a minha luta, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe daquilo, não preciso falar. Precisa falar, precisa clamar, precisa colocar aos pés do Senhor. Ele diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas não que a gente precisa deixar de ser honestos e sinceros e retos diante dele, falando aquilo que nos angustia. Porque o errado é a gente falar para todo mundo, menos para quem pode resolver. Isso é errado. Por quê? Porque falar para as pessoas simplesmente vai servir muitas vezes até para falarem de você depois, como já aconteceu comigo muitas vezes, né? Abrir meu coração para pessoas erradas.
Mas para o Senhor, quando você clama a Ele diante de toda e qualquer circunstância que você está vivendo, Ele diz que quando a gente clama, Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, diante do nosso clamor, Ele nos livra de todas as nossas aflições. Então, muitas vezes, há situações que nós ainda passamos porque não fomos sinceros de coração com o Senhor. Diante de circunstâncias que a gente sabe que precisam mudar, mas a gente procrastina, a gente empurra, a gente enrola, a gente acha que não deve pedir porque talvez Deus não vai interpretar muito bem, que eu não estou muito feliz com aquela situação, com aquelas pessoas, com aquela circunstância no meu trabalho, na minha família, no meu ministério, como é que eu vou falar isso para o Senhor? Fala de forma sincera, Ele conhece teu coração, mas Ele precisa ouvir da sua boca o seu clamor sobre aquilo que está te angustiando, o que você realmente quer sobre a sua vida, o que você anseia, o que você deseja com aquela situação, qual que é a mudança, qual a sua expectativa sobre aquilo. E diante daquilo, o Senhor vai lhe responder sim. Assim como Daniel, quando ele entendeu lendo o livro sobre o tempo do exílio, que eram de 70 anos, ele entendeu que ali já tinha se completado 70 anos do exílio. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele clamou, ele jejuou, ele se humilhou e pediu perdão por algo que ele não fez, porque ele se manteve fiel ao Senhor, né? Então, diante do jejum de Daniel, até que a resposta viesse, né? Como o anjo mesmo falou, o Senhor já me deu a resposta para entregar para você desde o primeiro dia do seu clamor e da sua oração. Mas eu estava lutando com o principado dessa região que não me deixava entregar a resposta. E ficaram 21 dias até que ele fosse possível chegar a Daniel. Mas o nosso clamor, o nosso jejum por uma resposta sobre algo específico da parte do Senhor, ou simplesmente por um propósito de intimidade com Ele, ou simplesmente por querer chegar a algo mais profundo no Senhor que Ele tem nos inquietado, e qualquer coisa que a gente for fazer não tem um período específico. Daniel orou e jejuou até que a resposta venha, que é o que nós devemos fazer, até que a resposta venha. Tem que ser o nosso jejum, tem que ser o nosso clamor. A gente tem que falar com o Senhor até que a resposta venha. E quando a gente fala com o Senhor, a gente se abre com o Senhor, a gente é honesto com o Senhor, a gente também descansa nele. A gente sabe que Ele vai responder, que Ele vai nos livrar, que Ele vai trazer entendimento, como eu tenho falado muitas vezes, Senhor. Se determinada situação é para permanecer dessa forma, a qual eu não me vejo nela, eu não consigo entender, aceitar, interpretar, me sentir confortável dentro dessa situação, porque não é o meu natural, então das duas uma, o Senhor resolva de alguma forma que eu não vejo como, ou o Senhor me transforma e me dê paz para aceitar e estar dentro dessa situação, diante de tudo o que é contrário ao que eu aprendi, diante de tudo que é contrário ao que o Senhor colocou em mim. Então, as minhas experiências, enfim, e o que o Senhor tem feito? Sempre as duas coisas. Tem situações que Ele removeu, tem situações que Ele me moldou, e assim a gente vai, mas o Senhor sempre tem as suas formas de lidar, de tratar, de restaurar, de fazer, mas a gente precisa clamar para que Ele faça a parte dele, amém? E também o Senhor me deu uma palavra muito tremenda, ali em Gálatas 1, na verdade, né? Que é quando o apóstolo Paulo tá falando sobre a sua autoridade, seu apostolado, né? Porque os Gálatas estavam recebendo, né, algumas palavras contrárias, assim, ao evangelho de Paulo. Então, Paulo fala algumas coisas com ele que eu achei bem pontual, né? Maravilho-me, começando ali no capítulo 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então é algo bem tremendo, né? Porque quando a gente recebe algo da parte do Senhor, para começar a exercer, para começar a auxiliar as pessoas, se Deus colocou algo dentro de nós, veio dele, veio do Senhor, veio da nossa experiência com o Espírito Santo. Agora, para a gente realmente andar com convicção e segurança nesse lugar, a gente tem que fazer uma escolha dolorosa. Agradar homens ou agradar ao Senhor? Porque esse dilema paralisa muitos cristãos, muito cristão. Por quê? Porque o homem natural, ele necessita da aceitação de homens, das pessoas à volta, do ambiente, de estar confortável. Ele necessita da aceitação, porque a rejeição é algo esmagador realmente. Agora, o homem espiritual em Cristo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, diante de qualquer risco de perder reputação, de perder amigos, de perder pessoas que você considerava importantes na sua jornada, entre perdê-las e negociar ou fazer concessões com princípios específicos da palavra, você não pensa duas vezes. Isso sequer se torna uma opção na sua mente. Você é tão convicto daquilo que Deus colocou no teu coração que você só se move reto e certo que eu sigo a palavra e aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Menos do que isso, eu nem gasto muletinha, eu não perco meu tempo, eu não ando em rodas que falam de algo contrário à minha palavra, a palavra do Senhor, aquilo que rege a minha vida. No sentido de situações que você tem que negociar para estar junto com as pessoas, e não que você tem que se isolar e ser aquele crente santarrão, como muitas vezes foi Pedro ali, se tornando diferente quando está no meio dos crentes, e ignorando as pessoas que não conhecem a palavra. Não é isso. Falando de pessoas específicas que para você estar no meio delas, você tem que negociar os seus princípios para fazer parte daquilo ali. Então, pessoas que hoje sabem que coisas que são específicas da palavra, que não deveriam mais estar nos dividindo e nos separando, mas elas aceitam apenas para fazer parte de algo, apenas fazer parte de um grupo de pessoas. Então, o Senhor nos diz que para todos nós, ele tem algo específico, ele tem um ministério sobre a vida de cada um, que é o apostolado, o mestre, o profeta, o pastoreio, o missionário, né? Então, só que para você realmente exercer aquilo que ele já colocou no seu coração, você tem que ter convicto a sua mentalidade. Isso é um sinal de maturidade. Entre agradar as pessoas para ser aceito e agradar ao meu Senhor, ainda que eu seja isolado por um período de tempo, eu prefiro agradar ao meu Senhor. Porque esse isolamento e essa resistência que a gente passa a princípio, quando você é uma pessoa bem posicionada, que eles tiram sarro, te chamam de radical, que é muito isso, muito aquilo, aquela coisa assim, para te desmerecer, fica tranquilo. Porque na hora do aperto, na hora que precisa, na hora que realmente é para reconhecer algo, é para você que as pessoas vão correr. Então, isso é apenas um processo natural que todos nós passamos, porque Jesus foi muito humilhado e rejeitado. Então, não dá pra gente esperar a aceitação das pessoas, porque a própria palavra de Deus diz que nós, sendo amigos de Deus, nos tornamos inimigos do mundo. Então, não dá pra gente querer aceitação de pessoas que não conhecem o Pai que a gente tem, a nossa essência. Nós não somos compatíveis, essa aceitação não vai vir, entende? E ainda que essa aceitação deveria vir no meio cristão, na tua congregação, na tua comunidade, às vezes também não virá. Mas entenda que não é porque as pessoas ali são como as de fora ou são imaturas. Não, elas estão apenas sendo ferramentas do Senhor para algo na sua vida. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. Então,
Não leve isso para a questão pessoal, das resistências que você sofre, do isolamento. Não está sobre as pessoas, está sobre algo maior, né? Então, essas pessoas você deve orar por elas, interceder por elas, clamar por elas, né? E sempre demonstrar o amor que Cristo derramou sobre a sua vida, porque cada um dá do que tem, né? E quão prazeroso é você demonstrar amor e estar sempre disposto a auxiliar essas pessoas que ainda insistem em te tratar de uma forma diferente. Mas uma hora, sua forma de amor, sua forma de cuidado, sua forma de carinho vai falar mais alto e essa pessoa vai ser constrangida pelo Espírito Santo a entender que ela não tem por que permanecer nesse lugar. Não há um motivo, não há uma coerência ela lhe tratar dessa forma, sendo que você sempre demonstra o amor de Cristo pela vida dela e pelas pessoas à tua volta. Então, o seu discurso e a discurso dela e a sua atitude não batem, não fecham e todos em volta vê. Então, as resistências caem e o Senhor faz a sua justiça para todos aqueles que passam essa situação. Então, fica com o coração em paz, entenda o propósito e saiba que entre agradar a Deus e as pessoas não existe nenhuma opção ou possibilidade, é sempre convictos em Cristo, nosso temor ao Senhor de que nós temos a ciência e a convicção de agradar ao Senhor, sempre acima de todas as coisas, amém? E continua ali no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muito da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o apregoasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, cerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificaram a Deus a respeito de mim. Então aqui, Paulo está contando um testemunho que eu creio que muitos aqui já viveram, né? Como eu já vivi. Eu era uma pessoa que falava muito mal de crente, falava mesmo mal de crente. Então, a gente sabe que o poder de vida e morte está na nossa palavra. Então, nós também destruímos muitas vezes nas nossas palavras os cristãos, quando a gente também não era cristão, quando a gente não os conhecia, quando a gente não teve a revelação de Jesus em nós, porque o Senhor, Ele já nos escolheu desde o ventre. Ainda que a sua família declare que você nunca vai dar em nada, que você não faz nada direito, que você não termina nada que você começa, que você foi abandonado por todo mundo, que você foi largado de qualquer jeito, o Senhor já te escolheu desde o ventre da sua mãe. E teve um momento que Ele escolheu para revelar o Filho através de você às pessoas à sua volta. Então, independente do seu passado, abra mão em nome de Jesus do vitimismo, do que fizeram de você, coloque e comece a viver, porque você já ouviu isso várias vezes, mas bota em prática hoje, em nome de Jesus, o controle e a responsabilidade sobre a sua vida, sobre os teus atos e principalmente a convicção da tua essência. A tua essência vem de Deus, a tua essência vem dos céus, a tua essência vem de um preço de sangue que Cristo pagou para que você hoje fosse parte da família de Deus de novo. Então nada justifica o que passou, né? Você já tem a revelação de quem é Cristo na sua vida, de onde você veio e onde você foi gerado. Então, você pode hoje sim começar a viver algo novo e fazer a diferença na vida das pessoas à tua volta, começar a edificar essa sua família, começar a exercer o teu ministério e fazer a diferença onde você for. Acho que deu já, né?
deu, com certeza deu, para continuar empurrando com a barriga situações que já foram lá atrás. Nós somos responsáveis pelas decisões sobre a nossa vida. Ninguém que tenha nos machucado tem poder de nos manter na mediocridade, porque pisaram na bola com a gente lá atrás. A gente só continua nesse lugar se a gente quer. Liberar o perdão, ser livre, seguir em frente, entendendo a nossa essência, isso é o que o Senhor quer para nossa vida hoje, amém? Esse despertar, né? Então, quando aprova o Senhor revelar para ele o filho, como ele disse aqui, ele não consultou carne nem sangue. Ele não perguntou para homem nenhum se ele deveria ou não seguir aquilo que o Senhor falou com ele. Ele foi simplesmente, né? Então, mas ele foi para o seu lugar de origem, né? Para onde ele já estava seguindo. E claro, né, depois de ter entendido o propósito, de ter visto, conhecido os lugares que ele ia falar, que realmente ele foi levantado para os gentios, ele foi até Pedro. Por quê? Porque todo mundo precisa ter uma referência sobre a sua vida. Não se engane que se você já se passou, né, já copiou muitas pessoas, não vá para outro extremo de também agora não ter nenhuma referência. Todos nós precisamos ter referência sobre a nossa vida, porque ninguém é autossuficiente. Todo mundo precisa de uma autoridade sobre a nossa vida para falar quando estamos certos, quando estamos errados, sobre todas as circunstâncias, para mostrarmos para nós que tem algo errado quando tá todo, a gente aponta, pô, tá todo mundo errado, mas só a gente tá certo, há algo errado. Então a gente precisa ter pessoas de confiança para nos trazer para o centro da verdade. Então, todos nós precisamos ter referência. E Paulo, sabendo, né, dos apóstolos, ele foi até Pedro, que é uma referência, né, que foi o responsável por edificar a igreja de Cristo, né, teve lá uns dias com ele para aprender, para entender, né, tudo aquilo ali, para ser instruído, né, por alguém mais experiente, né, mostrando a importância que nós temos de ser instruídos pelas pessoas que têm mais experiência. E mais experiência não quer dizer anos de igreja, porque há muitas pessoas com muitos anos de igreja que não têm, infelizmente, a maturidade espiritual, a maturidade em Deus para certas atitudes, para certas decisões importantes, não tem um desenvolvimento, não manejam a palavra com sabedoria. Então, não é questão de tempo de igreja, é questão de experiências, tanto em Deus, tanto em Cristo, tanto com o Espírito Santo, quanto base bíblica, amém? Então, ele foi até lá, passou esse tempo lá com ele, né? Como ele falou ali, e depois ele voltou, né? Mas ali ele comentou ainda, né? Que as pessoas apenas ouviam falar dele, que aquele que nos perseguia agora professa a fé que ele tentou destruir. Ou seja, a fama dele ainda não era boa. Ele estava fazendo algo bom, mas eles faziam questão de, quando falavam dele, atribuir aquela coisa ruim que ele fazia, né? Para ainda propagar algo ruim a seu respeito, né? Ainda que ele esteja fazendo aquilo que eles também deveriam estar fazendo, né? Porque não era só para os judeus, era para todos. Mas mesmo assim, a pessoa, como eu, né? Como muitos, como Paulo, que veio de um histórico contrário, teve um encontro com o Senhor e agora professa essa fé em Cristo, né? Se faz parte da família, está hoje como embaixador do reino, as pessoas ainda fazem questão de falar de coisas lá do passado, ainda que você esteja fazendo algo que ela também deveria estar fazendo, né? E deveria estar se alegrando e deveria estar orando, intercedendo e não, infelizmente, professando coisas maldosas. Mas isso acontece com todos nós, né? Já acontecia com Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que dirá com nós, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento que a vida em Cristo, infelizmente, não é um mar de rosas, no sentido, se você tiver apegado ao homem natural, a aceitação das pessoas, a uma vida fácil, a uma vida financeira, como muitos entendem que sucesso é ter dinheiro, né? Se você está apegado a coisas materiais, realmente não é uma vida fácil, mas quando você tem um entendimento de uma vida no espírito, é muito mais do que um mar de rosas, porque em meio a toda a tribulação, toda dor, toda a aflição, você tem paz, você tem um abraço acolhedor,
você tem um renovo, você tem amigos e conexões no espírito que te sustentam, que te mantêm firme. Deus vai te levando a lugares que você menos espera para espalhar a palavra dele. Ele vai fazendo coisas assim, ó, que você não imagina, né? Hoje tá fazendo 1 ano que a gente assumiu o relacionamento, eu e meu esposo, pessoa que eu não esperava encontrar de novo, um anjo na minha vida, e tenho vivido dias tremendos com ele, entende? Coisas que eu não esperava estar vivendo, tanto ele como um homem em si, mas no ministério. Deus tem fluído, Deus tem soprado a gente e a gente tem ido, tem cumprido de pouquinho em pouquinho, de escada em escada, coisas que o Senhor tem já nos mostrando, através de muitas pessoas e sonhos, o que ele tem para nós, que é muito maior do que nós pedimos ou pensamos, como Deus faz em todos os lugares. Mas por quê? Nós temos uma vida entregue a ele. O nosso desejo do nosso coração, a nossa declaração sempre é: cumprir-se em nós o teu querer, não importa onde for, não importa com quem for, a gente sempre vai estar disponível e disposto a estar cuidando de pessoas. E assim, Deus tem honrado, Deus tem nos confiado, porque ele procura verdadeiros adoradores, como diz a palavra, né? Que não adoram só as suas mãos, mas os seus pés, né? Que realmente tenham prazer na sua presença e não no que ele pode nos dar. E o Senhor conhece o nosso coração desprendido. Então, se você realmente viver no Espírito, se alegrando com as coisas no Espírito, como Paulo também, ainda que as pessoas usem coisas antigas e maldosas para falar ao seu respeito, você vai estar sempre em paz, sabendo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então, quem somos nós para, né, nos preocuparmos com as situações contrárias a nós, né? Nós estamos gastando nosso tempo, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor e nos alegrando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente segue se alegrando com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, com os lugares que Ele tem soprado nós para falarmos a sua palavra, com as vidas que Ele tem trazido a nós, porque quem dá o crescimento é o Pai. Ele tem nos confiado vidas, tem sido um mover tremendo a cada culto, porque o Senhor tem algo para cada um de nós, e nós temos visto a igreja toda, né, se posicionando, florescendo, frutificando, né, desenvolvendo o seu próprio ministério. O Senhor tem honrado, tem derramado a sua glória e da sua graça, e a gente tem vivido um tempo extraordinário. Então, a gente não tem nem tempo, né, para se prender a essas questões que são do homem natural, que magoam e realmente entristecem nós naturalmente, mas espiritualmente são apenas impulsos para nos mantermos firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Porque pessoa ferida fere, pessoa curada cura, pessoa alegre, pessoa firmada e convicta no Senhor, ela impulsiona, ela encoraja, ela destrava pessoas. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso coração, esse é o que nós temos feito e botado em prática. Então a gente tem sempre muito mais do que nos alegrar. Então, se você está passando por qualquer uma dessas situações que eu citei aqui, aflições, clame ao Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te livrar. Situações às vezes constrangedoras no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, não importa. Paulo passou, Jesus passou, nós passamos, mas tenha a mentalidade de um homem espiritual. E essas coisas não vão te afetar mais. Podem entristecer o teu coração, você pode clamar ao Senhor, ser honesta com Ele sobre o teu coração nesse momento, e Ele vem com um bálsamo, Ele te renova, Ele já te traz para o Espírito de novo, e você segue firme, alegre, feliz, fortalecida no Senhor, porque esse é o propósito dele para a nossa vida. Isso é o que Ele anseia para os seus filhos todos os dias, para que a gente vá tirando aos poucos todos que ainda se prendem nesse lugar natural ao qual não nos pertence mais. Amém? Precisando de algo, tendo alguma dificuldade ou alguma situação que você precisa de auxílio ou esclarecimento da palavra, algum tema específico que você está passando, coloca aqui nos comentários, me procura lá nas redes sociais, Delima, Elidani, que eu estou à disposição. Podem me usar, podem pedir aí o que vocês precisarem, que eu faço questão
de auxiliá-los, amém?